Vamos falar agora de tamanho dos íons. Eu já sei que você já sabe que quando um cátion, quando o cara vira um cátion, o seu raio diminui, quando vira um ânion, um átomo ganha, mas eu estou aqui fazendo uma revisão para você e ia falar um pouquinho mais aqui. Então vamos supor quando você faz a ligação entre sódio, se você pegar aqui o nosso átomo de sódio, átomo de sódio, certo? E você for reagir com um átomo de cloro, você observa que o átomo de sódio ele tem um raio aqui, ó, 190. E o cloro tem um raio de 99. Como a ligação entre sódio e cloro, o sódio vai doar elétrons, então você passa a ter aqui um cátion de sódio, Na+. E você passa a ter um ânion de cloro, menos. Observe que o raio aqui ele já diminui para 95, o do sódio, e o do cloro aumenta para 181. Agora, por que isso acontece? Né? Então, isso acontece devido ao seguinte, ó, quando um átomo, no caso aqui o nosso querido sódio, ele perde elétrons, o núcleo dele, tá aqui o núcleozinho dele, que você sabe que no núcleo você tem prótons, né? Então o núcleo passa a atrair com maior intensidade. Então vou falar aqui no caso do cátion, né? Vou botar aqui cátions. Então o núcleo deles tem intensidade. Então a intensidade passa a ser maior a atração entre o núcleo e os elétrons da eletrosfera. Então, com isso, o diâmetro, logicamente, como a intensidade é maior, a gente pode dizer que o diâmetro do raio, certo? O diâmetro do raio vai fazer o quê? Ele vai diminuir, certo? Então, o cátion sempre tem um raio menor do que o seu átomo no estado fundamental. Já no caso do ânion, do nosso querido ânion, o que acontece? Acontece ao contrário. Né? Ao receber, logicamente, essa intensidade, eu escrevi aqui intensidade, essa intensidade vai ser menor, porque ele tem mais elétrons. Né? Então, logicamente, como essa intensidade vai diminuir, você passa a ter um diâmetro do raio maior, certo? Então, a carga total da eletrosfera, que é negativa, torna-se maior que a carga do núcleo, que é positiva. Então, desse modo, a atração núcleo e o conjunto de elétrons, ele é menor. Então, consequentemente, o raio diminui. Diminui e o outro aumentói. Bacana? Beleza, isso foi sobre o tamanho dos raios que eu queria falar isso sobre você. Logicamente, sempre lembrando, né, quando você tem os caras isoeletrônicos, vou lembrar aqui para você, quando você tem aqueles carinhas isoeletrônicos, beleza? Que são os carinhas que têm o mesmo número de elétrons, né? Você já viu isso, que aí o que vai definir o raio iônico vai ser a quantidade do número de quê? Do número de prótons, ou número atômico, né? Quanto menor para os caras isoeletrônicos, tá, galera? Para os carinhas isoeletrônicos. Quanto maior for o número de prótons, raio iônico, né? Menor vai ser o raio, ou vice-versa, né? O raio aumenta quanto menos prótons você tiver. Então, o sentido também
vai ser menor quando aqui for maior. Bacana, galera, certo? Para você não esquecer disso aí. Então, não esqueça, o raio iônico irá diminuir à medida em que a carga nuclear aumentar, carga positiva aumentar e ficar superior à carga da eletrosfera. Ou ele aumenta à medida em que o número de prótons, falando mais fácil para você entender, diminui. Bacana? Então fica aqui e vamos para a nossa próxima aula. Um abraço e bons estudos.